Boa noite também, boa noite para todos. Senhoras e senhores, queridas amigas, os nossos companheiros que se encontram acompanhando dos seus lares, através da rede, amigo, espírita, que todos possamos nos sentir acolhidos em mais esse encontro na casa de Kardec. Que todos possam se sentir, então, envolvidos dentro dessa dinâmica cristã, em que estamos aqui para estudar a doutrina espírita, especificamente nas sextas-feiras. Nós fazemos um estudo do Livro dos Espíritos, em sequência. O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, que foi editada no dia 18 de abril de 1857, em Paris, França. Livro esse que foi coordenado, codificado por Allan Kardec. Ele é dividido em 4 partes. Nós temos, na introdução, um belo tratado de doutrina espírita. Temos um texto intitulado Prolegômenos, que também é um texto de muita profundidade. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que é intitulada Causas Primeiras, uma das causas primárias, que temos 4 capítulos: Deus, elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital. Na segunda parte, nós temos do mundo espírita, ou do mundo espiritual, que é o livro que nós estamos estudando. A terceira parte, das leis morais. Da quarta parte, das penas e gozos futuros, que é também um projeto de extremo valor para o nosso entendimento. Nós estamos trabalhando então na segunda parte, no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. Especificamente, estamos no tópico Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Nós estamos, na última semana, nós trabalhamos a questão 244A. E nos comprometemos a fazer a 244B, mas acabamos ficando na 244A. Então hoje, como a 244B, o assunto está bem em sintonia com a anterior, que é a 244A, nós vamos ler as duas de uma vez para que a gente possa iniciar as nossas considerações. Lembrando que o trabalho é participativo, quem quiser perguntar, participar, fiquem à vontade. Dentro do assunto, para nós, sempre será um motivo de muita alegria. Kardec formula assim aos espíritos: quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Resposta: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível, que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como avisos secretos? Para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior. Pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. Agora a pergunta 244b. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Resposta: ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é preciso ser digno disso.
Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. Bom, então vamos lá, que nós temos aqui uma surpresa para vocês. Mas antes de trazê-la, nós trabalhamos, portanto, durante 4 semanas estas questões. Trabalhamos com bastante cautela, sem pressa, fomos, voltamos, reprisamos, enfim. Porque o conteúdo espiritual nós não podemos trabalhar com pressa. Nós temos que assimilar. E tem que ter a ver com o nosso momento atual. Por isso que você não pode ficar, não deve, não é questão não pode. Você não deve ficar preso apenas no texto. Você lê o texto, observa o contexto que ele foi escrito e temos que trazer para o nosso contexto de vida. Para que o estudo seja um estudo objetivo e não algo que está fora da nossa realidade ou que fica muito subjetivo, sem prática. Fica um filosófico sem aplicação. Porque a filosofia de profundidade, ela induz a realização. Então a senhora foi certinha no raciocínio. Mas vamos voltar. Então nós estamos aprendendo que só os espíritos superiores veem em Deus. Porque eles, além de ver, compreendem a natureza, as projeções divinas. Tá. Para nós, que somos espíritos ainda muito atrasados, é difícil a gente entrar no meandro desta relação dos espíritos superiores com Deus. Porque, diga-se de passagem, a nossa visão de Deus é uma visão humana. Deus é muito... nós concebemos de uma forma materializada. Tanto que nós criamos os deuses em figuras humanas que os representassem. Não é isso? Lá atrás, quando politeístas, assim o foi. Né? Mas como até monoteístas, nós, para o entendimento da humanidade, nós definimos Deus como aquele velhinho, né, com um cajado na mão, igual o seu Fernando está segurando dele ali. E o seu Fernando sentou aqui no meio da reunião. Ele que vai comandar hoje. O cajado na mão, né, naquela posição de um trono, porque a ideia de superioridade lá atrás era de rei, de palácio. Né? Ou seja, o reino dos céus ele acabou sendo representado aqui na Terra como algo superior, e para ser superior numa visão humana, nós adornamos os templos, né? Sofisticamos, criamos uma série de questões para justificar essa superioridade divina. E na realidade a superioridade divina, ela se dá num sentido contrário. Quanto mais espiritual, ela se faz exuberante. Ou seja, quanto mais material, ela perde a sua essência. Ela perde a sua condição de ser um projeto extraordinário. Tá certinho até aí? Bom, então, a questão 244A, que nós trabalhamos na semana passada, nos disse que, no caso, os espíritos inferiores, eles não veem a Deus, mas sentem a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita, uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição. O espírito pressente. Ele pressente o que é bom e o que não é bom. Certo? Porque como ele não tem uma relação direta com Deus, ele acaba depreendendo, percebendo a soberania divina, que vai como dando alguns toques para que ele seja cuidadoso. É como se fosse uma mensagem que chegasse de uma forma indireta. Deu aí? E não de uma forma extremamente clarificada. Tá? E aí,
na resposta, veio definir para nós que nós, como encarnados, temos esses pressentimentos. Né? Porque aqui o trato é a mensagem que chega para os espíritos. Espíritos, aqueles que estão no mundo espiritual, certo? Aí eles fazem uma analogia conosco, que somos espíritos reencarnados. Nós não sentimos um pressentimento quando algo nos visita? Né? Ou quando estamos diante de uma decisão, em que muitas vezes a gente tem aquela intuição que não pode, que não deveria fazer? Então, no mundo espiritual, o processo é o mesmo que o nosso. Porém, lá no mundo espiritual, os espíritos estão numa condição de entender isso com mais amplitude. Ficou claro, Marco Aurélio? No mundo espiritual, isso fica mais claro. Agora, na questão 244b, foi questionado se a ordem é transmitida direta por Deus ou por intermédio de espíritos que o representam. Essa é a questão. Então, os espíritos superiores nos respondem que a mensagem não vem direta. Ela vem por intermediários. Entendeu? Então, vamos dizer, quanto mais atrasado, mais existem intermediários do processo. Quanto mais evoluídos, menos intermediários. Ou seja, quanto mais você vai se graduando, mais você vai se aproximando da fonte. De onde parte, efetivamente, as orientações. Ficou claro, Gislene? Alguma pergunta até aqui? Marco Aurélio, quer falar? Tudo certinho? Seu Fernando? Bom, e a questão, dentro dessa graduação, é que a ordem vem sendo transmitida por espíritos mais elevados em perfeição e instrução. O que eles estão querendo dizer com isso? Perfeição, no seu sentido de elevação de sentimento, elevação espiritual, virtude, ok? E também a questão da compreensão. A instrução aqui foi uma palavra usada no século XIX, mas ela cabe muito mais hoje, com o entendimento que a gente vai adquirindo, como que aquela condição de sabedoria do espírito. Porque nós podemos desenvolver as questões morais e ficarmos débeis, ainda carentes nas questões do entendimento. Como você pode desenvolver muito o entendimento, a intelectualidade, por exemplo, e continuar numa situação ainda de carência na evolução das virtudes. Ou seja, hoje a ciência trata... Vocês me desculpem só um pouquinho, porque vai começando, por favor, Dô. Vai começando o estudo, a gente vai esquecendo o frio aí fora. A ciência hoje trata de várias inteligências. Não é? Nós temos... antigamente se pensava que inteligência era apenas racional. Então hoje se discute que existe inteligência racional, existe inteligência emocional, existe inteligência de percepções, não é? Existe inteligência, resumindo, inclusive inteligência espiritual. Inteligência espiritual, o que vem a ser isso? Você pode ter muita inteligência para dominar determinados assuntos aqui da Terra, conhecimento da Terra. Você não consegue entender, você não consegue mergulhar nas questões que vêm do mundo maior, que fala da imortalidade, que fala da reencarnação. O indivíduo não consegue. Aí, muitas vezes, a gente até tem uma visão muito acanhada do processo, né? A gente julga que aquelas pessoas que são mais desenvolvidas na intelectualidade, quando a gente vai se deparando com as questões espirituais, a gente fica pensando assim, poxa, imaginou esse indivíduo aqui estudando esse assunto? Né? Só um pouquinho. Todas as vezes que a gente for falar, a gente usa o microfone para ajudar o pessoal de casa, porque senão eles ficam vendo só a minha imagem aqui, que não é muito agradável. Continua. Estou dizendo um cientista, assim, que ele é muito voltado a estudos, ele pode estar aqui desenvolvendo mais o intelecto, não que ele não desenvolva o moral, mas eu digo
que ele está mais preocupado no intelecto do que conviver com a família, com pessoas e tal. Às vezes ele fica um certo momento isolado. Sim. Um exemplo, né? Tá, ok. Mas aí ele desencarna, ele geralmente, ele sente essa necessidade quando ele volta de buscar mais esse moral, já que ele desenvolveu mais o intelecto. Aí, ele cria essa necessidade, é isso que... sim. Assim. Você falou sobre criar necessidade. Nós podemos criar a necessidade. Eu digo assim, Abrir. vem essa necessidade mesmo dele ter. Tá. Eu só ia explicar didaticamente para ficar inteligível. Você pode criar a necessidade e a necessidade pode ser criada. No seu sentido de que a vida abre para você situações que você acaba sendo convidado a desenvolver determinadas necessidades. Não é? Então, por exemplo, se você tem uma mesa farta e você se acostuma com aquela mesa farta, se de repente existe uma alteração e essa mesa não vai ficar tão farta, você vai ser obrigado a desenvolver aspectos de adequação para uma nova realidade. Como pode acontecer o contrário. Não é? Você, dentro do desenvolvimento de percepções, você é convidado a desenvolver determinados aspectos. A vida muda, você tem que desenvolver outros. Por exemplo, você tem a visão hoje, amanhã tu fica cega. Não é? Então, automaticamente, por ficar cega, a circunstância da vida vai favorecer para que você desenvolva uma necessidade de aguçar suas percepções, num outro sentido. Deu aí, Macarena? Então, por exemplo, quem não tem a visão física, ela acaba desenvolvendo uma capacidade de percepção sensorial no campo espiritual muito interessante. Né? Muito interessante. Porque ele tem que se adequar. Então eu conheço particularmente muitos cegos que são clarividentes. São clarividentes. Costumo enxergar mais do que o encarnado que tem os olhos. Deu aí? Como outros não têm a clarividência, mas vão desenvolver algumas percepções espaciais. Ok? Então, agora vamos para o mundo espiritual, que você nos convidou para viajar. Lá no mundo espiritual, o indivíduo desencarnou. Ele focou muito no campo da intelectualidade, por exemplo. Ele ficou dentro de um laboratório, pesquisando, estudando, etc. De repente, ele priorizou e, de repente, abriu mão do contato humano com a sua família. Como você... Eu só estou repassando o exemplo que ela trouxe para a gente ficar bem sintonizado com ele. Chegou no mundo espiritual, como nós sabemos que a desencarnação, o indivíduo continuará sendo o que ele foi aqui na Terra, não tem mágica. Não pensem assim. A forma de pensar, ou melhor, a capacidade de pensar, o desenvolvimento intelectual, não é? A capacidade de se intercambiar, de se interagir, de se adequar, ela continuará a mesma. Como muitas vezes as doenças permanecem no mundo espiritual. Porque o indivíduo pode se fixar muito psicologicamente naquela doença. Por exemplo, da cegueira, que não é uma doença, é uma limitação. Ele chegou cego no mundo espiritual, ele está tão condicionado com a cegueira que costuma no mundo espiritual precisar de uma bengala. Captou? Até que haja uma adaptação e ele seja induzido a abrir a visão, que é a visão psíquica. Certinho? Bom, daí o indivíduo chegar no mundo espiritual, por exemplo, com toda essa desenvoltura intelectual, dentro do exemplo que você trouxe, e de repente ele não priorizou também o lado humano, ele pode sofrer por isso. Aí vai criar a necessidade de acordo com a posição dele, a maturidade dele. Ele pode chegar no mundo espiritual, por exemplo, teve um desencarne difícil. De repente ele tinha uma família numerosa. E no processo da desencarnação, antes da desencarnação, ele foi ficando doente, ele ficou precisando de ajuda. E de repente ele foi vendo que, por exemplo, a família começou a dar um anteparo para ele, no sentido inverso do que, por exemplo, ele pode ter dado. Porque ele priorizou outro aspecto. Vou repetir, eu estou criando uma situação hipotética aqui. E aí, naquele processo da doença, da desencarnação, do hospital, etc., isso tudo foi suficiente para ele perceber que
que existe muitos corações valorosos do lado dele que de repente, em nome de uma causa, ele abriu mão. Aí a circunstância pode definir para ele uma necessidade dele repensar isso. Puxa vida, por que eu não aproveitei tanto? Por que eu não valorizei mais? Por que eu não estive mais próximo? Aí ele está desencarnado. Não tem volta ao processo. Aí a chegada nele no mundo espiritual, ele vai se posicionar, não tenha dúvida, de uma forma diferente. Ele pode cair num processo de culpa, de remorso, culpa, não é? Porque as consequências disso faz de conta que foram danosas, e isso pode abalá-lo, isso pode mexer tanto com ele, que ele pode assumir uma responsabilidade lá mesmo no mundo espiritual, de começar a focar mais um outro lado. Não priorizando tanto o investimento na área intelectiva nesse sentido, e passando a vincular-se a questões de ordem mais de contato, de convivência. Como pode acontecer o contrário. O indivíduo priorizou muito um lado, o oposto, né? E chegar no mundo espiritual e falar assim, pô, mas eu poderia ter investido mais, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter lido mais, eu poderia ter discutido mais fraternalmente. Captaram, gente? Entenderam a dinâmica do processo? Ou seja, a vida propõe para nós sempre caminharmos na direção do centro. Da FIAC? Não é do centro espírita, não. Eu estou dizendo do centro no sentido do caminho do equilíbrio, do caminho do meio. Como é que é teu nome? Simone. Simone, então você está conseguindo acompanhar? Está claro? Tá. Se não ficar... E o seu nome, amiga? Lohane. Pô, pessoal novo aí, seja bem-vindo. Se tiver dúvida, levante, participe. Só tem uma proibição aqui. Não pode fazer pergunta difícil, não. Só uma brincadeira. Fica à vontade. Gente, tranquilo? Tranquilo e sereno? Ah, assim fica ruim. É bom contar, o negócio está agitado, dúvida, não estou concordando, assim que é bom. Estou brincando. É porque é uma forma didática da gente intercambiar. Bom, aí o Marco Aurélio está assim, ansioso, porque eu tenho uma surpresa. E foi muito interessante, eu vou contar para vocês um fato. Estávamos ontem, lá em casa, tinha terminado a transmissão ao vivo que a gente faz na quinta-feira, né? Não sei se vocês, alguns já acompanharam, os princípios básicos da doutrina. E ontem nós estamos interpretando, né, o sermão profético. E quando eu terminei o trabalho, aí eu fiz final da... Aqui em Minas a gente fala final da feira, né? Tá todo mundo meio cansado, o alface está murchinho, né? Não tem mais couve, você procura aqui, não acha e tal. Eu já estava para dormir, dona Mites. Aí na hora que eu estou saindo, aí o coordenador nosso falou assim, mas e o estudo de amanhã? Aí eu pensei comigo, puxa vida, mas esse povo não dá trégua, né? Ai, meu Deus, tem que preparar o estudo de amanhã. Aí voltando. E aí, buscamos a questão, e eu fiquei envergonhado, porque eu falei assim, gente, semana passada eu prometi a questão 244B e acabei quase não falando. E aí fui rememorando a reunião. Aí depois de preparar alguns aspectos, aí estávamos indo dormir. Aí o amigo espiritual disse, mas ainda não terminou. E eu falei assim, mas o senhor não dorme? Né? Então vamos lá, voltamos. Né? Aí voltamos, aí ele nos disse assim, abre a revista espírita do ano de 1866. Aí eu tenho a coleção, eu olhei e falei, por 1866, esse nome é sugestivo. Um dia eu conto por quê. Aí eu peguei, olhei e comecei a brincar com o livro. Aí na hora que eu estou brincando, olha o que eu achei. Um texto que é intitulado A Vista de Deus. A Vista de Deus. E eu vou pedir a permissão para vocês que eu vou ler esse texto. Ele é longo, mas vale a pena. Talvez nós não vamos conseguir chegar ao final, mas ele vai nos ajudar bastante nesse conteúdo. E eu gostaria até no final, vou fazer uma pergunta. Foi por acaso que nós voltamos lá, ainda perdendo alguns minutos de sono? Vamos lá. Kardec escreve assim em 1866.
Desde que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Olha que interessante. Ele não está em toda parte? Por que nós não o vemos? Nós estamos estudando aí, mas vamos continuar com Kardec. Olha a segunda pergunta do pedagogo. Os espíritas precisam de estudar a revista espírita. Vamos lá. Vemo-lo-emos ao deixar a Terra? Quando você desencarnar, José, daqui a muito tempo, você vai vê-lo. Estas são também perguntas feitas diariamente. A primeira é fácil de resolver. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas, que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo as coisas materiais. Então é fácil. Né? Nós temos limitações. Continuando. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa vista e aos nossos instrumentos de análise. Ele é um cientista. Vemos os efeitos da peste e não vemos o fluido que a transporta. Não é assim? Vemos os corpos mover-se sob a influência da força da gravitação e não vemos esta força. Está correto? Isso é ciência. Continua Kardec. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais. Só pela visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Tá claro? Com os olhos você não vai ver espírito desencarnado. Com os olhos você também não vai ver as forças espirituais que nos circunvolve. Porque nós estamos dentro de um contexto energético de um poder expressivo. Nós desconhecemos isso. Porque as nossas percepções ainda não se ampliaram. E a informação está começando a chegar agora. Porque agora a humanidade começa a ter maturidade. Mas todos estamos vivendo uma morada espiritual ao nosso derredor, se eu posso assim dizer, em que ondas eletromagnéticas estão passando à nossa volta numa velocidade extraordinária. Os aparelhos hoje registram as ondas de rádio, né? As ondas que são transmitidas para atingir os aparelhos celulares, assim, as irradiações. A nossa mente é um equipamento que registra, que tem a capacidade de detectar ondas eletromagnéticas geradas por outras mentes, que tem no cérebro um dínamo de geração e de distribuição. Entendeu? Quando você capta uma ideia, ou costuma, melhor dizendo, uma ideia surgir na sua cabeça, é engraçado. Alguém que está do seu lado fala assim, você sabe o que eu estava pensando agora? O quê? Isso. Uai, foi o que eu acabei de pensar agora. Engraçado, eu estava pensando na música agora, você colocou a música. E os amores quando vão para o supermercado?
Aí a esposa empolga na compra e se perde na multidão. Aí o marido, atento, sai com a mente para refletir em que onda que ela se sintonizou e qual a onda que vai avassalar o bolso dele. Hein? Aí ele liga o radar. Amor de minha vida, onde você está? Meu Deus, ela deve estar gastando. Aonde? Aí alguma coisa, se eu acho, eu vou tentar ir por ali. Aí anda um tiquinho no meio das prateleiras. Aí olha, gente, eu sei aqui. Graças a Deus, estou salvo. E ele tinha um supermercado imenso para percorrer. E ele foi ali. Aí o desconhecedor fala assim, coincidência, eu te achei. Deu. Estou contando um caso aqui só para a gente dar um sorriso. Nós estamos nesse universo pessoal que nós vamos captando isso. E a partir do momento que você vai aguçando a sua visão, que você passa a prestar atenção pela informação que você está adquirindo, buscando, você pode desenvolver essa faculdade. Então, mediunidade é uma faculdade que todos nós a possuímos. Ela tem matrizes orgânicas, diga-se de passagem. Mas o médium que começa a trabalhar em torno dela, ele pode desenvolvê-la e ela se tornar um grande instrumento para a própria vida do indivíduo. Não é para ganhar vida não, viu? Deixa eu consertar aqui para não... eu vou desenvolver minha mediunidade, quem sabe dar uns troquinhos a mais para inteirar o salário. Vai, que daqui a pouco perde até o salário. Continuando. Só um pouquinho, a Tina de São Paulo está fazendo uma pergunta, eu vou te atender, Tina, só um pouquinho, por gentileza. Ficou claro até aqui? Bom, então continuando. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais. Ficou claro? Sentir um cheiro. Nossa, eu estou com um olfato, ó. Se o cheiro é espiritual, você não captou com o seu belo narizinho. Com toda a estrutura. Não foi ele, não. Nem o cheiro, né? nem o que tu ouviu, o som, a imagem. Você não está percebendo com os 5 sentidos, do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão. Não. Você está registrando com o seu sensório mediúnico, se eu posso assim trabalhar aqui. Continuando. Parará. Assim, só a nossa alma pode ter a percepção de Deus. Só a sua alma que registra. Ela o vê... agora Kardec vem aqui. Olha a pergunta. Então, a alma, ela o vê imediatamente após a morte? Vai ver a Deus imediatamente após a morte? É o que só as comunicações de além-túmulo nos podem ensinar. Por elas sabemos que a visão de Deus só é privilégio das almas as mais depuradas e que, assim, muito poucas, ao deixar o invólucro terreno, possuem o grau de desmaterialização necessário. O Kardec agora me apertou aqui, parafuso até enjambrou. Porque são poucas as almas que desencarnam e vão ver Deus. Por que ele está dizendo isso? Nós estamos estudando que os espíritos inferiores não podem, não dão conta. Só as almas superiores. Kardec está falando que são poucas. O que vocês acham? São poucas ou muitas? Gente, ou é ou deixa de é. São poucas ou são muitas? Vocês agora até treinaram. Os espíritos estão respondendo ali num fulgor danado. Por que são poucas?
Porque o nosso mundo ainda é um mundo de prova e expiação. É um mundo ainda, um mundo muito material. O nosso mundo é um mundo ainda muito focado para as coisas daqui. As coisas de lá, didaticamente, ou seja, as questões espirituais, elas não são prioridades no nosso mundo. Tanto que vinha ao centro é uma luta. Não, vai ter reunião hoje de novo. Ah, mas tem que ir, porque aí eu fico bem com ele. É a esposa que traz o marido, né? Ou o marido que traz a esposa. Eu fico bem com ele, aí eu vou no centro. Aí fica assim, 8h05, nossa senhora. Falta 54 minutos para acabar a reunião. E eu vou dar uma dica para vocês, para quem pensa assim. Não pensa, falta tanto não. Demora mais. Pensa assim, graças a Deus, passou 36 minutos. Você tem que olhar o lado positivo. Porque se você for ficar olhando porque ainda falta, Jesus toma conta dessa reunião. Deu aí? Nós somos materializados. Nós nos materializamos, para corrigir. Então, Kardec está dizendo o seguinte, que só os espíritos que possuem um grau de desmaterialização necessária é que vão ver Deus. Captou? Portanto, aqui na Terra nós temos que treinar para desmaterializar. Agora eu estou falando sério. Por isso é que doutrina espírita não pode ser tratada como um movimento religioso de periferia. Não vai te atender se for assim. Talvez o grande lance é continuar lá no núcleo religioso que você se afiniza. Estou falando isso com muito carinho. Doutrina espírita, cristianismo, que deveria ser assim em todos os segmentos religiosos, tem que ser um projeto de vida. Projeto de vida significa que você tem que, se é projeto de vida, você tem que priorizar. Não é um projeto social que você vai cuidar de vez em quando. Está correto o pensamento, senhor Fernando? E nós observamos que na prática, que o tempo que a gente dedica para a espiritualização é muito pequeno perto do que nós dedicamos para as coisas do mundo. Aí o que vai acontecer na prática? Vai desencarnar e vai continuar ceguinho da Silva Xavier. Não vai ver além do que nós estamos vendo hoje. Está correto, senhor Fernando, o pensamento? Se não tiver, qualquer coisa eu discute com Kardec, porque o chefe falou aqui, eu estou seguindo. Estou brincando. Nós temos que questionar. Agora, a fundamentação pedagógica de Kardec é uma coisa extraordinária. O que esse homem escreveu de 1855 a 1869 tinha que ser uma mente brilhante. Não é qualquer um. Continuando. Aquele que está no fundo de um vale, olha o exemplo que ele vai dar. Cercado de espessa bruma, ele está no vale, cercado de bruma. Ele não vai ver o sol. Contudo, a luz difusa, ele julga da presença do sol. A luz chega lá difusa, mas ele subentende. O sol. Mas ele não está vendo o sol. Olha que exemplo, Marco. Se subir a montanha, à medida que se eleva, dissipa-se o nevoeiro. A luz se torna cada vez mais viva, mas ainda não vê o sol. Essa é a subida espiritual. Quando começa a percebê-lo, ainda está velado. Porque o mínimo de vapor basta para lhe enfraquecer o brilho. O vapor do egoísmo. O vapor do orgulho. É suficiente para ofuscar o brilho do sol.
Só depois de se haver elevado completamente acima da camada brumosa, é que, achando-se num ar perfeitamente puro, ele o vê em todo o seu esplendor. Agora vem Kardec. Dá-se o mesmo com quem tivesse a cabeça envolta por diversos véus. De começo não vê absolutamente nada. A cada véu que se retira, distingue um clarão cada vez maior. Só quando desaparece o último véu é que vê as coisas nitidamente. Qual que é o nosso desafio na ascese espiritual? Tirar os véus. Eu até, me permita, vou fazer uma correção para seguir a orientação aqui. Nós estamos no vale. O vale que foi procurado por nós. Porque ninguém vai para o vale à toa. Ou porque houve uma imposição. E se você está no vale, com essa bruma, você já sabe que existe o sol. Só que os raios estão difusos, ofuscados por conta dessas brumas. Então, o espírito que optou, que escolheu o que efetivamente não era o melhor, no seu sentido de crescimento, ele vai ter que aprender a voltar para a posição que o coloque em condições de ver o sol. Entendeu? Jesus se intitula Eu sou a luz do mundo. Capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 12. Aqueles que me seguirem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Você não vai achar Jesus no vale. Embora ele sustente o vale. Porque a misericórdia dele, que se expressa através de um número de representantes do bem, ele está sustentando em todos os lugares, todos os ambientes espirituais desse planeta, Jesus está presente. Deu? Só que, quando nós estamos nos referindo ao aprendizado espiritual, nós vamos refletir agora sobre Jesus educador. Não Jesus médico, Jesus cuidador. Não. Nós estamos agora falando de Jesus, o mestre. Porque foi o título que ele disse, que ele aceitou. Vós me chamais mestre e dizeis bem que eu sou. Anotem aí, capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 13. Vós me chamais mestre. E ó, certinho, é o que eu sou. Um dia um jovem disse para ele assim, bom mestre, como... Para tudo. Bom não. Bom é o Pai que está nos céus. Observe. E como nós somos infantis na interpretação. Porque muitas vezes a gente fala tudo que ele é, para ver se a gente consegue alguma coisa. Isso aí é troca, mercado. Agora ele, na condição dele, de humildade suprema, de simplicidade autêntica, ele não aceita bajulação. E diz o seguinte, que a bondade é do Senhor. Você já viu como é que a gente adora quando alguém fala que a gente é bonzinho? Aí costuma sair de perto, olhar no espelho, realmente eu sou o cara. Eu sou o cara. Vocês desculpem o cara porque tá fazendo sucesso a música do nosso amigo, né? O rei do coração das damas do Brasil, né? Que estão precisando de amantes à moda antiga, né? Do tipo que ainda manda flores, né? Ou seja,
daquele movimento de fraternidade, de respeito, de carinho, de poesia, de arte, que nesse mundo vai ficando na poeira, na prateleira empoeirada do esquecimento. Deu aí? Mas vamos voltar. Vamos pensar. Então, Jesus, o educador, ele sobe ao monte. Ele não pode ficar no vale. Por isso é que ele sobe a montanha. Porque ele subir na montanha, ele não quer destaque. Mas ele subindo a montanha, ele está dizendo assim: siga-me. Siga-me. Ou seja, saia do vale tu. Vinde a mim. O vinde a mim é para que a gente entenda que nós vamos com ele de encontro ao cume, a desafios. Nós temos que escalar. Nós temos que sair das regiões inferiores para acender a luz. E isso não se dá, não é? De uma forma simples, fácil. Porque no vale costumamos ficar naquela condição, sentado na cadeira da acomodação. Ok? E por isso é que você não vê a luz do sol. Então você tem que subir. Você tem que vencer. Né? Agora, o outro simbolismo de Allan Kardec, o precursor dos novos tempos, que fala para nós: voz do que clama no deserto. Esse é Allan Kardec. Endireitai as veredas. Tem que endireitar as veredas tirando o véu que está tamponando a visão. Captaram a beleza do exemplo? Você tem que acender, você tem que lutar, você tem que trabalhar contra todas as questões que te impedem. Orgulho e egoísmo. Vamos sintetizar aqui. E essa tarefa é árdua. Por isso que árdua é a ascensão. Não pensemos que os espíritos vão vir aqui, nos colocar numa nave, principalmente quem vai desencarnar, né? A Gislene está garantido que é daqui a muito tempo. Mas quem for desencarnar daqui a pouco tempo, que eu espero seja depois das 21, porque durante a reunião vai dar um trabalho aqui danado, não é, Marco Aurélio? Mas depois da reunião pode desencarnar, não tem problema não. O casal belo, mas tem filho, tem marido, tem que lavar roupa, tem que fazer isso. Ó, se tiver que desencarnar, minha filha, pode ter certeza que outra lava roupa para você, outra cuida do marido. Ai, Jesus, agora que eu não posso ir mesmo. Vou deixar ele. Como é que nós somos infantis, né? Aí por isso que desencarna, fica do lado de lá, tomando conta do viúvo. Que está feliz da vida. Mas ele está alegre. Eu mal fechei os olhos. E ele já está na... Como é que nós somos infantis? Hã? Mal esfriei. Né? E ela já está com outra. Né? Quem que vai pagar a conta? Estão brincando? Nós estamos falando sério. Porque nós precisamos de preparar para abrir mão. Eu estou falando de desencarnação, mas não é só desencarnação, não. Até, diga-se de passagem, desencarnar bem é começar a desmaterializar nas coisas simples. Me empresta? Não. Isso aqui, essa blusa aqui, eu nem usei direito, você já está me pedindo emprestado? Sabe o que vai acontecer? Desencarnar e ficar tomando conta de blusa. Olha pra você ver que tarefa ruim. Ficar olhando para guarda-roupa. Jesus, toma conta. Aí sofre do lado de lá, não é? Mas por quê? Estabeleceu uma vida em que não buscou tirar o véu. Doutrina espírita é a terceira revelação, simbolicamente. Revelar é tirar o véu. É compreender. É lógico que você não pode tirar, no exemplo de Kardec aqui, numa cabeça que está envolta por diversos véus, você não pode tirar todos de uma vez. Aliás, a providência divina não permite. Porque se for revelado tudo, a gente fica louco.
Meu pai, quando encarnado, ele costumava dizer, estudar a Bíblia, o indivíduo fica doido depois. E hoje ele está doido para ver se a gente estuda a Bíblia, lá do plano espiritual. Estudar no sentido amplo. Mas fica doido mesmo. Em busca de uma forma desequilibrada, desequilíbrio vai trazer para si. Mas a providência divina não permite, porque senão a luz cega. Por isso é que muitas vezes a gente está diante de algumas coisas na vida que está prestes a fazer bobagem e os espíritos não podem fazer nada. O indivíduo tem que perceber, ele tem que buscar, ele tem que entender. Deu aí, gente? Eu preciso continuar, porque senão a gente não completa. Também se dá o mesmo com que um licor carregado de matéria estranha. A princípio fica turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, estando completamente purificado, adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à visão. A destilação aqui, a purificação. Assim é com a alma. Assim é com a alma. O envoltório perispiritual, nosso corpo espiritual, posto que invisível e impalpável para nós, é para ela uma verdadeira matéria. Para ela quem? Para a alma, para o espírito. Ainda muito grosseira para certas percepções. Esse envoltório se espiritualiza à medida em que a alma se eleva em moralidade. A elevação em nível moral. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem sua visão. A cada imperfeição que se desfaz é um véu a menos. Mas só depois de se ter depurado completamente é que goza da plenitude de suas faculdades. Tem gente que chega para nós e fala assim, não, Casalberto, eu daria tudo para ver os espíritos. Eu falo assim, quer? Eu quero, vem cá. Vem cá, vamos trabalhar. Daqui a pouco você está vendo espírito. Agora, não tenha dúvida que os primeiros que você vai ver estão muito na sua dimensão. Ou seja, você vai ver o que existe dentro de você. Entendeu? Os espíritos puros vão ver a Deus. Por quê? Foram vencendo as suas próprias imperfeições, tirando o véu, se purificando e cada vez mais entrando em dimensões mais sutis. Gente, esse assunto, ele é de uma delicadeza. Ele é de uma sutileza. E eu gostaria até de dizer que temos médiuns da casa presentes no estudo, que já estão aqui há algum tempo, que é matéria que a gente ainda não entende, que a gente está começando a experienciar. Tem momentos que o nosso estado de humor, a nossa intimidade, ela nos coloca em dimensões espirituais extremamente desagradáveis. Quer ver um exemplo? Começa a alimentar dentro da sua intimidade que está tudo errado no mundo. Começa a pensar assim. Começa a procurar defeito. Começa a procurar perfeição nos outros. Você vai entrar numa dimensão aí que vai te exigir muita compreensão. E pode ser que você não suporte. O perfeccionista é um indivíduo que sofre por orgulho. Ele quer buscar. Eu gosto desse exemplo. Ele chega na casa do indivíduo lá, ele vai lá na área de serviço, né? Minha época é quintal, agora é área de serviço. Não sei. Mas ia lá no quintal, tá com a roupa toda pregada no varal, né? Pregada mesmo, né? O povo fala pendurado, mas era pregada. Aí ele chegava lá, o perfeccionista, e fica olhando como é que a dona lá, a dona casa, pendurou as roupas. Eu disse, não, mas aquela ali não era assim, essa aqui devia ser assim. Tá tudo errado no varal. Ele está conversando lá na sala, proseando, está todo mundo achando que ele está feliz lá, mas ele está catando problema na casa.
seu perfeccionista. Né? Ele vai passar uma roupa, Jesus toma conta. Olha, o marido trabalha para pagar a conta da CEMIG, porque cada camiseta é 2 horas. Termina a camiseta, mas aqui está meio enrugada, aí volta. Hein? Deu aí, Dora? A Dora gosta, ela fica dando umas risadas ali. Mas é assim. Você vê como que muitas vezes nós sofremos. Por quê? Resposta. Começa a alimentar pessimismo. Daqui a pouco, minha filha, você está debaixo de uma treva que você mesmo repele, você mesmo cria dificuldade para receber benefício. Porque para você a vida não presta. Entenderam? Nós estamos num momento da vida que nós estamos sendo visitados o tempo todo por ondas mentais das mais variadas qualidades. E o médium que tem, por exemplo, uma ostensividade ou uma percepção mais aguçada, ele costuma, durante um dia inteiro, viver um verdadeiro morticínio. Para ele é um calvário. Toda hora ele é visitado, ele capta e não sabe como lidar. Não é? Aí costuma viver uma situação de profunda pressão espiritual. E chega na casa espírita pedindo ajuda. Aí a gente vai encaminhar para a terapêutica espírita, que é do evangelho, a mais importante. Pessoal, não, o mais importante é o passe. Então vai continuar tomando passe a vida inteira. Aí vai passar a reencarnação e ele passado no mundo espiritual. E olha que tomou passe. Não. O passe é reequilíbrio. É doação. É troca. Diz Emmanuel, o passe é transfusão de energia psíquica. Não é energia física não, viu, filho? Você está trabalhando com energia psíquica. Você está manipulando os espíritos. E utilizam, por exemplo, o passista, o médium aqui da Terra, que vai ser o intermediário. Mas o indivíduo que está recebendo o passe, ele não está recebendo o passe lá na feridinha do dedinho inflamado do pé. Ô, Casalberto, mas está doendo tanto. Vai lá tomar um passe. Não. Mas no fundo, tu está recebendo energia para a sua recomposição psíquica. E que, dentro de um ponto de equilíbrio, de organização, você vai trabalhando sem perceber na sua dinâmica imunológica. Ou seja, você vai dentro da sua intimidade, vai estar trabalhando as energias para que haja uma recomposição, um reequilíbrio, que vai repercutir lá na pontinha daquela unha do dedo inflamado. Que a pedicure, é pedicure que chama? Tem mão de cura e tem... gente, vocês desculpem essa praia. Aí, tá vendo, Casaberto? Podóloga, Jesus, agora ficou bonito. Como é que é? Maravilhoso essa profissão. Mas na minha época era pedicure. Né? Era isso mesmo, dona Mia? Lá na roça. Era aí, ela não tirava o bife, não, tirava logo a picanha toda do pé. Minha filha, aí haja passe. Vocês gostam, né? Continuando, dona Nilza. Ficou claro? Não terminei. Você vai entrando, vai passeando em frequências espirituais e muitas vezes não sabe como lidar. O passe vai te ajudar na harmonização. Ok? Mas o médium precisa de aprender a se educar para que o que lhe visita não destrua, não impossibilite, não leve para a cama, não o coloque em situações extremamente adversas, para não dizer naquelas condições até que levam o indivíduo até uma situação até de vergonha pública. Onda mental, pressão, nós precisamos de aprender a administrar. E como que tu vai fazer isso? Lembrem do mestre que sobe a montanha? Você tem que aprender a segui-lo, subindo, se elevando,
E para se elevar, o alpinista vai cheio de equipamento, né? Corda, e etc, etc, etc. Né? Na mochila, leva a barraca para acampar lá em cima. Nós precisamos de aprender a usar os equipamentos para subir. E os equipamentos Kardec está nos mostrando aqui, que são as virtudes. Virtude nos céus é garantia na terra. Conectar com o Senhor é caminhar no mundo sem ser do mundo. É passar pelas pessoas como aquele que tem o foco na vivência espiritual. Ninguém precisa de perceber que o foco dele é esse. Ninguém precisa. Ele está determinado. Ninguém precisa saber. Mas ele passando pelo mundo com esse foco, todos que estiverem do lado dele vão receber essa luz. E é uma luz, vou dizer assim, despistada. É uma luz muito sutil, que não constrange, que não cobra. Já viram como é que nós cobramos das pessoas na sociedade? Você cobra até como é que o indivíduo veste. Eu estou vivendo um drama. Eu vou contar para vocês o atendimento fraterno em público. Eu estou vivendo um drama. Eu gostaria do conselho de vocês. Tem um objeto que eu sou, assim, acho de uma utilidade incrível. Eu gosto de usar. Mas diz que não pode, que está fora de moda. Aí eu vou sair com o objeto, eu coloco, eu não coloco, como é que eu faço? Ah, agora eu estou colocando. Eu estou ficando velho. Diz que quando a gente vai ficando velho, a gente vai entregando os potes. Pochete. Eu não queria contar, mas vocês estão na expectativa, levantando o dedo, olha lá. Tem um parceiro ali. Pois é. Mas vocês estão... Pois é. A época do quê? Aí, observe bem, outro dia eu coloquei a pochete, encontrei com um amigo meu, ele virou e falou assim, bom, você está muito boco-moco. Eu falei assim, mas o boco-moco é mais antigo que a pochete. Esse aí é mais antigo. Nada. Pô, na minha época. Então, observe bem, aí você fica num contexto muito complexo na vida. Se o instrumento é importante para você, se ele não agride ninguém, usa. Veste. Ou você vai colocar a sua felicidade na determinação do outro. Deu aí? É diferente quem se maqueia para agredir ou para chamar atenção. Porque tem muita aberração no mundo. Tem muita aberração. Que representa muitas vezes as próprias regiões infernais, para não dizer umbralinas. Que é moda, que é bonito. Aí você entra nos painéis espirituais, você vai ver tudo isso lá nas urnas. Captaram? Mas é moda. Aí está tudo certinho. Aí nós vamos ter o príncipe das trevas fazendo um show de rock aqui em Belo Horizonte. Meu filho me perguntou, papai, como é que vai ser o ambiente espiritual do show? O príncipe das trevas vai estar no show, você quer encontrar o que lá? O príncipe da luz? Agora eu fui ousado. Mas a verdade é bom a gente dizer, porque não precisa de ficar muitas vezes escondendo, porque as pessoas precisam ser informadas. Deu, meu filho? Mas vamos voltar para Kardec, senão daqui a pouco, semana que vem, ninguém volta para a reunião. Assim é com a alma. Hein? O envoltório, já lemos, o perispírito, portanto, é matéria. É o nosso corpo espiritual. O médium que vê o espírito, ele não vê. Ele vê o corpo perispiritual do espírito. Certo? Porque quando perde-se o corpo físico pela desencarnação, como é que ele vai se movimentar no mundo espiritual? Continuando. Sendo Deus a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu brilho, senão por espíritos chegados ao mais alto grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem,
não é porque estejam mais afastados que os outros. Como eles, como todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido divino, como nós estamos na luz. Os cegos também estão na luz, e contudo não a veem. As imperfeições são véus que ocultam Deus à visão dos espíritos inferiores. Quando a cerração se dissipar, eles o verão resplandecer. Para isto, nem precisarão subir. Parece contraditório, né? Mas é só para a gente entender. Nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. Estando a vida espiritual desembaraçada das manchas morais que a obscurecem, eles o verão em qualquer lugar, onde se encontrarem, ainda que na terra, desde que está em toda parte. Deu aí? O poeta diz assim, Cabete, eu vejo Deus em toda parte, abençoando a terra. Essa letra é de uma poesia transcendente. Eu vejo Deus no olhar de uma mãe que amamenta, numa haste que sustenta, uma flor desabrochando. À medida em que o espírito vai se desmaterializando, ele vai aprendendo a penetrar em regiões superiores pelo bem, né, por prática mística. O indivíduo pode achar, então eu vou trabalhar mediunidade lá no centro, porque daqui a pouco eu estou vendo Deus. Vamos pensar uma questão de muita significação para nós. Vamos prestar atenção. A percepção espiritual, portanto, se dá pela sua purificação, pela sua sensibilização, pela sua capacidade de ver além do que é objetivo. Deu aí? Ficou claro? Marco Aurélio? Nós recebemos, eu vou dar um break aqui, uma interrupção, porque a Tina de São Paulo fez uma seguinte pergunta. Obrigado, Tina, pela sua participação. Quando estamos adoentados e não podemos ir ao centro espírita, por uma semana ou mais, como podemos ficar equilibrados, sem permitir que fiquemos oscilando emocionalmente, espiritualmente? A pergunta dela é muito pertinente. Quando estamos adoentados e não podemos ir ao centro, como que nós iremos então obter os recursos, já que nós estamos falando dos recursos que são circularizados aqui? Não é isso? Vamos pensar, nós estamos exatamente falando nesse momento sobre a presença de Deus em todos os recantos do universo. Porque através do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, a base de toda a matéria que nós conhecemos, Deus utiliza desse recurso para se fazer presente em tudo no universo. É como o vento que traz o som. O fluido magnético, o fluido cósmico, é o veículo é os condutos que expressam o pensamento de Deus e vai impregnando todas as coisas, todos os seres. Então as almas sensíveis são capazes de sentir a presença de Deus nos gestos mais singelos, no olhar, numa prece, no encaminhamento, no envolvimento, no cuidado. Por isso é que muitas vezes a gente julga que as práticas religiosas é que vão nos aproximar de Deus. Porque realmente Ele está em toda parte. Mas não é movimento de fora que nos coloca na condição de percebê-lo. É um movimento de dentro. Porque Ele está dentro de nós.
Como ele está em toda parte. Não sei se deu aí. Sony, captou? Deu, Marco Aurélio? Traz sua contribuição quando a gente bebe um pouquinho de água. Pode falar. O microfone. Eu estava pensando no início dessa fala sua que às vezes também a gente a própria aquele exemplo do sol, né, dos véus, que às vezes o espírito ele sente a presença de Deus mesmo se ele antes mesmo dele estar vamos dizer assim no cume, né, do monte, mas também pelo calor, né, que ele não está vendo o sol, né, a bruma está tampando o sol, mas ele sente mesmo com aquele calor. Então pode ser assim também que o espírito percebe a Deus, não pelo ato de vê-lo, mas também de perceber aquele calor que está irradiando nele. Vocês já viveram uma situação de penúria, seja ela qual for, em que a realidade se apresenta como se você estivesse num lugar sem opção nenhuma, sem nenhuma condição de pensar ou de pedir, você se sentindo completamente indefeso, incapaz, impotente, sem um mínimo de esperança. E de repente surge uma mão amiga que te diz assim: eu vim aqui te ver. Eu estou aqui para te ajudar. Conta comigo. E te oferece exatamente o que você mais precisa. Porque o que a gente precisa em nível espiritual, só você, só quem precisa, sabe. E a resposta vem como que uma flecha, lembrar meus tempos lá da floresta de Sherwood. Não estava lá não, estou brincando, viu? Aquela flecha que o Robin Hood acerta a quilômetros de distância na mosca. Gente, o sentimento que mexe, que desabrocha de agradecimento, de felicidade, é aquele toque que o indivíduo precisa para naquele momento ele sentir o amparo de Deus, a presença divina. Aí a gente religiosamente costumamos usar frases assim: foi Deus quem te trouxe, né? Foi Deus, foi Deus, foi Deus. São práticas religiosas, mas são manifestações legítimas que a alma percebeu e sentiu. Então, nós gostaríamos de dizer o seguinte: por que nós trouxemos esse exemplo da penúria, da dor, da escassez? Nós trouxemos isso porque estes momentos, estas experiências, elas se tornam sagradas para o despertamento do ser. Porque quando estamos na abundância, quando estamos na festa, nós objetivamos a terra. E esquecemos que até na festa dos homens, o recurso é de Deus. Só que nós ficamos inebriados com as coisas dos homens.
Aí o que acontece? A providência divina muitas vezes nos tira do contexto dos homens, para que você esteja lá naquele movimento íntimo só, em profunda solidão. Porque quando o indivíduo está mergulhado na profunda solidão, ele vai aprender a ouvir a voz de Deus. Kardec define para nós que esse processo de depuração acontece gradativamente, por isso é que nós temos as reencarnações. Que quando se fala das almas que vão ver Deus, pode no primeiro momento dar uma ideia de privilégio, mas não é. Essas almas que hoje são almas de alta expressão, elas passaram pelo processo que nós estamos passando e aprenderam com eles. Se ainda estamos como cegos, um dia o sol há de brilhar. Vanelli está perguntando, não colocou a cidade. Como agir diante destas percepções que temos dos espíritos, sem que passamos mal, visto que algumas vezes isso ocorre mesmo que façamos parte de um grupo de estudos. Tomamos passe e continuamos, eu não entendi direito. Mas, muitas vezes, se nós identificamos as dificuldades, e elas nos trazem repercussões danosas, e que ainda estamos necessitados do apoio que vem de fora, vamos observar que é essa penúria que nós estamos falando. E que precisamos de reconhecer a providência que está nos apoiando, que está nos oferecendo passe, a orientação, para que nós possamos ficar na condição de ver a luz, diretamente a luz. O nosso tema da noite, a luz raiou. Por quê? Porque esse versículo encontra-se no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que ele encaixa perfeitamente agora para que a gente faça as considerações finais. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Esse texto continua dizendo assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o início oficial do mandato de Jesus na descrição de Mateus. Nós somos questionados quando colocamos o versículo no quadro. Não entendi direito o texto. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Jesus estava iniciando o mandato. A humanidade se encontrava na condição de sentada naquela cadeira da ignorância. Foi necessário que essa luz viesse para o povo, porque o convite de Deus é para todos. Vinde a mim todos. 7 bilhões de espíritos reencarnados. 21 bilhões de espíritos desencarnados.
planeta Terra tem uma população quase de 30 bilhões. Estávamos todos assentados na sombra da ignorância. A luz veio para nos clarificar o entendimento. Jesus, o Senhor da vida, está vindo aqui agora, porque estamos ainda sentados na sombra da ignorância. O texto continua dizendo: porque é necessário que vejamos uma grande luz que apresenta perspectivas, aponta para o futuro, revela a importância da perfeição, da evolução, da imortalidade da alma, da mediunidade, do intercâmbio entre os mundos, da influência dos espíritos em nossas vidas, da nossa posição espiritual, do nosso livre-arbítrio. Nós estamos vendo uma grande luz. A doutrina espírita é uma grande luz. Não a doutrina espírita como mais uma religião, porque ela não veio para disputar espaço com nenhuma outra. A doutrina espírita estuda as leis da vida. A doutrina espírita será de conhecimento de toda a humanidade. Só que a doutrina espírita você não aprende ela apenas pelas vias da inteligência. Doutrina espírita é concepção. A reunião é valorosa para você, porque ela já está dentro de você. Não estás recebendo nenhuma novidade. Os espíritos nos garantem. Porque quem vem aqui e a doutrina espírita é novidade, ele não dá conta. Ele não volta. Porque a terra tem que estar pronta. Tem que estar fertilizada. O texto diz assim, Gino: e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O mundo inteiro recebe a luz. Só que a luz só vai irradiar para aqueles que estão na região da morte. Como assim, Carlos Alberto? Aqueles que compreendem a morte como uma experiência bendita e passam a trabalhar na região da morte para vencer a morte. Os discípulos do Senhor veem a luz raiando, expressando. Porque quando você dá um passe, minha filha, quando você como médium entrega o seu psiquismo, o seu corpo, para que um espírito enfermo se manifeste, para ser tratado, quando você está na sala da evangelização oferecendo o evangelho para as crianças, quando você visita um hospital, quando você permanece no hospital cuidando, quando você vai no asilo cuidar dos idosos, quando você para atender um familiar, quando você recebe um pedinte na porta da tua casa, pedindo ouvido, paciência. Quando nós nos entregamos para cuidar de um filho, de um familiar, de um Zé Ninguém,
Eu vou falar isso carinhosamente. Porque você vai atender, não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas ele é um filho de Deus. Quando você faz isso, a luz do Evangelho irradia. Você está assentado na região e sombra da morte, no sentido de você está, o seu psiquismo, o seu ideal está assentado sobre o trabalho, porque o trabalho é que te sustenta. Você compreende isso. E você passa a ter no trabalho uma maneira de sentir o aquecimento da luz do amor. Essa chama que sustenta uma alma para ela vencer os grandes desafios da jornada. Só amor, meu amigo. Agora, o primeiro movimento é do povo. E o Evangelho precisa de ser pregado pelos exemplos para o povo. A mensagem tem que ser dinamizada. Porque o Espiritismo veio para a Terra como uma arma para combater o materialismo. O Espiritismo veio para sangrar o orgulho, para dissecar o egoísmo. E para que, assim fazendo, nós possamos contribuir para um novo modelo de sociedade. Jesus é o paradigma. Paradigma é modelo. O modelo da sociedade futura se dará pela fundamentação do Evangelho em todos os corações. Agora, Marco Aurélio, Evangelho, você não coloca goela abaixo para o povo. Evangelho não é para convencer político, para mudar o sistema, para dar qualidade ali. Evangelho, meu amigo, é para promover transformação de cada um. Que vai perceber que o reino dos céus não está lá fora. O reino dos céus é para ser trabalhado na intimidade. Ninguém diz para ser omisso, não participar, não contribuir, não eleger. Ninguém falou isso. Mas não crie expectativa no mundo dos homens. Porque o povo ainda está vendo apenas a luz. Mas a luz não está irradiando. Porque há um caminho longo a ser percorrido. Que requer dedicação e investimento do povo. Quando o povo se fizer menino em Cristo, criança que expressa em simplicidade, humildade, pureza de alma, solidariedade, compreensão, fraternidade, e a criança sempre espera do pai oportunidade de vida. Que a luz do Senhor possa se expressar a partir do coração de todos vocês, de todos nós. Tenham todos um belo fim de semana, de muita fraternidade, de preparação. Tenham todos a fé necessária que promove as mudanças. Tenham todos a certeza do amparo de Deus, que está muito mais perto do que imaginas
ou compreendes. Porque o amparo de Deus está dentro do teu próprio coração. E você confiando e operando assim, não tenha dúvida que o amparo de Deus se fará também nos domínios da sua família, dos seus amigos, do ambiente por onde transitares. Porque você transformará aquela condição de assistido e passará a estar naquela condição de assistente, de discípulo, de semeador, de estrelas, para que elas irradiem o bem sempre. Muito obrigado a todos, que todos possam receber esses eflúvios, esses estímulos, e que, se Deus nos abençoando, quem sabe poderemos estar aqui novamente na próxima sexta-feira, para mais uma vez a luz envolver a todos nós, como agora, com a presença espiritual que vem minimizar a saudade, que vem nos colher no colo, como as mães, os pais, os benfeitores, os amigos que vieram nos rever, porque a reunião espírita é para isto. É reunião de intercâmbio, tendo Jesus o guia, o modelo, o tipo mais perfeito para o comportamento em todas as dimensões. E assim, nós pedimos permissão para interromper a reunião, que todos então possam voltar em segurança para os vossos lares. Até breve, muito obrigado a você, internauta, você, amigo da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros que estão acessando o blog da FIAC. Recebam todos um grande abraço amigo, despretensioso, dos servos que operam nessa casa de Kardec. Até a próxima oportunidade. Boa noite a todos.